a gente estar chegando no final de 8 anos com essa alegria toda. Isso aí não tem preço. Essa alegria de poder ter a sensação de dever cumprido, o sentimento de que a gente deu o melhor que podia dar e que nesse momento está aqui com vocês celebrando a documentação, o documentário, né, por escrito dessa experiência, é algo extremamente emocionante. Boa noite, minhas companheiras, boa noite, meus companheiros que estão aqui conosco, o nosso querido, né, admirado e uma luz que se coloca muitas vezes sobre alguma escuridão que a gente vive na política, o nosso camarada Emi Sader, que inclusive está lançando um livro novo, que é esse livro, As Armas da Crítica, Antologia do Pensamento de Esquerda, exatamente onde ele trata do Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo e o Antônio Gramsci. Então, também estou aqui aproveitando para fazer aqui a propaganda, certamente é um livro, como os demais que o companheiro escreveu, que joga luz importante sobre o momento que a gente vive no Brasil e no mundo. Eu acho que vocês merecem todos ter a oportunidade de ler o livro, mas o que eu queria dizer é assim, é que difícil é você chegar numa cidade como essa para governar, uma cidade tão dividida socialmente. Aqui nós temos, companheiro Emi, cerca de 70% da população que vive com até 2 salários mínimos. Então nós temos aqui uma cidade que tem ainda uma apartação social muito grande, muito profunda, uma das maiores concentrações de renda do Brasil. E estamos no estado que tem uma parte dele no semiárido nordestino, o que ainda faz com que a cidade tenha uma grande migração, um êxodo rural permanente, sistemático, e que faz com que os problemas de todo o Ceará acabem, de uma certa forma, refletindo na capital, refletindo em Fortaleza. E quando nós assumimos o governo em 2004, assumimos uma cidade que estava tudo por ser feito. A questão ambiental, a questão da educação, a questão da saúde, a questão do transporte público e a questão das grandes obras, dos nós críticos que a cidade tinha e que a cidade tem e que aos poucos nós estamos ajudando a desenrolar esses nós. Então, o primeiro momento é o seguinte, o caixa vazio, assim, devendo dinheiro, muitas dívidas para pagar, a cidade numa grande expectativa do nosso governo. Então, a tarefa foi entender o seguinte, primeiro governo, nós vamos focar em quê? Nós vamos focar nas políticas que a maioria do povo dessa cidade convive, necessita, onde temos a interseção nas políticas sociais, onde a maioria precisa do braço direto do poder público. E aí foi melhorar radicalmente a educação. É importante que se saiba disso. Qualquer interpretação que foi dada e que é dada pelos adversários é pura maldade, é pura má-fé, para tentar atingir o nosso candidato que foi secretário de Educação por alguns meses, mas existe um gráfico completamente ascendente na melhoria de Fortaleza em relação ao IDEB desde o ano que nós assumimos. E aí foi a construção, comandada pela nossa companheira Ana Maria Fontinelli, entre construir e adquirir, foram mais de 80 escolas, 31 construídas no padrão MEC, e isso representou a eliminação de 75% das chamadas escolas anexas. A saúde não foi diferente. A saúde é um problema crítico do Brasil hoje. O Brasil inteiro, qualquer pesquisa que se fizer em qualquer lugar do Brasil hoje, vai ser a saúde pública, ela vai disparar como principal problema. Talvez seja um grande desafio que a nossa presidenta Dilma tem que enfrentar, que é o desafio da saúde pública, já que o Brasil enfrentou o único país, talvez no mundo, que tenha avançado no sentido de ter um sistema que é o SUS, no sentido de dar de uma forma pública atenção às diversas etapas, atenção primária, secundária, terciária no Brasil. Então, como a Ana disse, nós praticamente triplicamos o programa de saúde da família e isso fez com que a gente conseguisse, nesse período, reduzir a mortalidade materna em 50%, reduzir a mortalidade infantil em 60%. Esses dados são em função de hoje Fortaleza ser a terceira capital brasileira, só perdemos para Belo Horizonte e Recife, que já tem administrações do PT bem anteriores à nossa,
que hoje tem maior cobertura do PSF do que nós, só Belo Horizonte e Recife. Todas as outras capitais, incluindo Rio e São Paulo, nós estamos à frente na cobertura do Programa de Saúde da Família. Nós temos também a alegria de compreender, no primeiro momento, que a mobilidade urbana, principalmente o direito do transporte público, ele precisava ser enfrentado porque é distribuição de renda. Hoje uma família, um trabalhador, ele juntando a família, né, a trabalhadora, o percentual de gasto com mobilidade urbana, com o transporte público é muito grande. Então, no primeiro governo nosso, nós passamos 4 anos com a tarifa de ônibus congelada, o que proporcionou 20% a mais de irmãos e irmãs que passaram a pegar o ônibus e passaram a ter acesso ao transporte público coletivo. Depois nós mantivemos uma política de desoneração, fazendo com que hoje é a menor tarifa de sistema integrado do Brasil, onde a integração por terminal e a integração temporal por ponto e por tempo, hoje faz com que praticamente o cidadão passe o dia todinho integrando por terminal, integrando de forma temporal a tarifa e ele pode transitar pela cidade. Fora a tarifa social aos domingos, onde a tarifa é reduzida e houve um incremento de mais de 500% na inclusão de pessoas aos domingos no transporte público. Depois a gente, com essas metas de avanço, transporte gratuito para os alunos que estudavam longe das suas casas, hoje 12 mil são transportados diariamente, o transporte gratuito para as pessoas com deficiência de baixa renda, com 70% de acompanhantes, questão das carteiras estudantis, que hoje são 100% subsidiadas, tanto nível estadual, federal e municipal, pelo poder público, acabando de vez, e talvez uma das poucas cidades que está consolidado o direito à meia estudantil, como o direito de ir e vir a qualquer hora, sem limitação, é uma das poucas cidades do Brasil, Fortaleza, e eu acho que o nosso governo, de uma vez por todas, consolidou, mas a partir dessas políticas, digamos, de massa, ou seja, essas que entravam, de fato, na vida cotidiana dos fortalezenses ou dos que moram em Fortaleza, a gente também precisava dizer o seguinte: a esquerda sabe governar, sabe captar recursos e sabe fazer grandes obras. Então, a gente começou a olhar a cidade para realizar as grandes obras que a cidade precisava. Não foi fácil. Não tinha dinheiro em caixa, não tinha projeto feito e só tinha um sonho bem grande na alma e no coração. E esse sonho começou a se tornar realidade. Mas aí governar no capitalismo, e a gente precisa compreender que qualquer um outro, até os, digamos assim, os esquerdistas, que eu trato assim, quem tem dificuldade de conciliar um pouco com a realidade vivida, normalmente até eles, quando vêm dizer, fazer críticas, que a gente, nos marcos do capital, não conseguiu fazer tudo o que nós deveríamos, quando eles vêm fazer essa crítica sem levar em conta onde nós estamos governando. Isso é uma forma também de enganar o povo. Você engana o povo de várias formas, inclusive essa, de dizer que nos marcos do capital você pode, de fato, fazer a transformação profunda que a cidade de Fortaleza precisa. Então, esse discurso, ele também é um discurso fácil demais, desqualificado, superficial e que não arma as pessoas, não arma o sentimento popular para enfrentar, inclusive, os avanços numa sociedade onde o capital ainda é quem comanda as relações sociais e aonde a gente tem que, de fato, estabelecer e fazer algumas parcerias, inclusive para você poder governar a cidade, mas sem abrir mão da maioria do nosso povo. Então, talvez e aí o Emi dizendo algumas coisas, algumas palavras que ele disse, nos conforta, porque quando eu vou falar do governo, inclusive falar das dificuldades, falar das avaliações, do que é positivo, o que não é, o que é, aí sempre eu digo o seguinte: o que mais nos anima, o que mais nos nutre, é a gente saber que nós não abrimos mão de nada, absolutamente nada do que a gente pensava, sonhava para a sociedade. A gente não precisou abrir mão de fazer concessões que pudessem nos envergonhar. Eu disse isso outro dia para o presidente nacional do PT, eu disse assim: Rui, tu sabe que uma coisa que me deixa animada é estar terminando 8 anos de governo e estar saindo com um sentimento de dever cumprido, de que eu não precisei me misturar, eu não precisei fazer o que queriam que eu fizesse para poder eu estar hoje
E talvez seja o sinônimo, ou seja, o reflexo dessa coisa da avaliação, de estar o tempo todo o questionamento, foi ou não foi, como é rejeitado ou não rejeitado, essa coisa toda. Mas o importante é que a gente veio para fazer o que tinha que ser feito. Fosse invisível ou não, fosse compreendido ou não, a gente veio para fazer o que tinha que ser feito. Quando eu tinha uma verba para poder fazer a urbanização de uma orla marítima aqui, eu tinha que optar se eu ia começar pela beira-mar, que é o cartão postal da cidade, que é o que ia de fato deixar toda a burguesia, a classe média, dizendo, fez, olha, ela está fazendo e tudo, mas como eu tenho dito nas minhas falas, eu tinha o dever ético e moral de começar pelo Pirambu, no Vila do Mar, para poder inverter na prática as prioridades do governo. E aquela orla marítima já esperava há mais de 50 anos, pescadores, mulheres, comunidades, gente trabalhadora, gente séria, gente que quer uma vida melhor e tinha o direito de ter o poder público olhando para ela. Mais de 50 anos, hoje uma orla com 5,5 km de urbanização. Mas também a gente não ficou por aí. Nós estamos realizando o maior projeto de drenagem urbana que Fortaleza já viu. Por que o povo não fazia antes drenagem? Porque é escondido debaixo do chão, gente. É invisível. Fez, acabou, ninguém vai saber que você fez. É diferente de coisas que você ergue. Mas pode ter certeza que toda a história de Fortaleza, até o início do Drenurb, que é o nosso projeto, tinha feito drenagem 30% da cidade. O nosso governo, nesse período de 5 anos que começou o Drenurb, nós vamos terminar 2012 com 60%, nós vamos dobrar nesse período de 5 anos a drenagem urbana em toda a cidade de Fortaleza. E isso está sendo feito, embora é alguma coisa que é debaixo do chão, pouca gente reconhece, dá valor e sabe a importância disso para o futuro da cidade. A questão do transporte, que é a drenagem, saneamento, rebaixamento de calçada, acessibilidade para as pessoas com deficiência, que nunca entraram nos planos da política pública dessa cidade. Hoje, você fazer alguma coisa sem acessibilidade, é impossível imaginar que o poder público, seja estadual, municipal, federal, nessa cidade faça alguma coisa, ou alguma obra pública com dinheiro público que não tem acessibilidade. Isso é um direito conquistado pelo nosso governo, porque estabelecemos um paradigma que não pode ser recuado. Nós também fazemos grandes obras quando a gente resgata a Praia de Iracema. 20 anos aquele espaço foi perdido pelo povo, turismo sexual, exploração de criança e adolescente, que eu mesmo como vereadora fiscalizei. Não era um projetinho de nada, tapar o buraco ali para consertar a Praia de Iracema, não. Tinha que ser um projeto estrutural, como nós fizemos, aumentando 80 metros de calçada, iluminação pública, resgate do Estoril, do patrimônio público, como nós estamos fazendo, a construção do pavilhão Atlântico, o Museu do Forró, ou seja, resgatando a história daquela praia, os monumentos, para que ela volte a ser uma praia alegre. Como nós sempre sonhamos que a Praia de Iracema fosse. São os cucas, gente. A gente só vai saber o impacto dos cucas na vida da cidade, talvez daqui mais alguns anos. Mas por onde, quem tem passado por lá, o que eu tenho visto de depoimento, são 47 mil jovens com mais de 15 anos que passam naquele equipamento. E acima de tudo é um equipamento de liberdade. É um equipamento onde os jovens vão, aderem, vão lá porque querem, vão embora quando querem, vão lá para não fazer nada, para olhar para o tempo, para olhar para o mar, para ser feliz. Ou seja, um equipamento que treina e que tem um cinema de qualidade, um teatro de qualidade, piscina olímpica, quadra, tem laboratório de fotografia, de televisão, de rádio, tem sala de dança com pé direito alto, ou seja, coisa boa para gente boa, porque o povo gosta de coisa boa, porque é um direito humano, demasiado humano, como diz o Nietzsche, a gente querer o melhor. Então o povo pobre sonha também com coisa boa, e o poder público, e nós que acreditamos na maioria, que é a maioria que transforma, nós temos que dar coisa boa para o povo. É por isso que as nossas obras têm a qualidade que tem, dos cucas, do Hospital da Mulher. A gente ia fazer um hospital chifrinho para as mulheres de Fortaleza? Nunca, jamais, nem que demorasse 50 anos. As mulheres vão receber um hospital de verdade, do jeito que elas precisam, com toda a humanização necessária, com o parto humanizado, com tudo o que tem direito para que as mulheres sejam felizes. É esse o padrão que nós queremos, esse é o padrão que nós queremos que o poder público ofereça para o povo. E por fim,
nós não temos que estar na defensiva nesse momento. Nenhum. Se a gente pegar qualquer detalhe do nosso governo, vou pegar a assistência social, que a nossa secretária Leane está aqui. Nós tínhamos 95 mil famílias no Bolsa Família quando nós assumimos em 2005. Hoje são 204 mil famílias que estão cadastradas no Bolsa Família. Mais do que dobramos. Por quê? Porque havia uma subnotificação. Não tinha Secretaria de Assistência Social, ela era junto com a Educação, e havia uma subnotificação e uma dificuldade para que as pessoas tivessem acesso a isso. Hoje nós estamos no Fortaleza Sem Miséria, que foi o primeiro programa, depois do Brasil Sem Miséria, foi Fortaleza que implementou. Nós já estamos na busca ativa de 42 mil famílias que foram detectadas, que estão na fase numa situação de extrema pobreza, e que agora a busca ativa nós já estamos incorporando essas famílias no Bolsa Família, que é aquelas pessoas que não têm nada, nem sabem o direito que têm. Essas pessoas o poder público está chegando lá. E talvez seja tudo isso, as pessoas vão naturalizando as conquistas. E se você chegar nessa cidade hoje, de ponta a ponta, na periferia mais sofrida, o povo está querendo a Fortaleza Bela. O povo está exigindo a Fortaleza Bela. Cadê a Fortaleza Bela, prefeito? Olha aqui, olha aqui, olha acolá. Isso é um padrão de qualidade, de exigência com o poder público que nós conseguimos plantar no coração do povo. E a gente pode ser vítima disso mesmo, mas nós vamos ser vítimas felizes, porque afinal de contas está havendo uma reanimação do movimento social em Fortaleza. As lideranças estão sentindo parte, protagonista, e isso ninguém vai tirar desse governo do PT e nem do próximo que vai vir. O protagonismo de ser história viva. O nosso povo está sentindo isso. E eu finalizo, porque eu tenho interesse que a militância do PT entenda e possa propagar essa fala, porque muita gente fala dessa questão da Fortaleza Bela. Isso começou na campanha de 2004, quando a gente foi para o segundo turno. Aí ficava todo mundo ia dizendo, vixe, começou a ter a greve do lixo, então o lixo ficou espalhado pela cidade toda, isso no segundo turno. E a cidade estava muito com a autoestima muito abalada, as lagoas destruídas, enfim, um caos. E aí a gente pegou e disse, vamos fazer a Operação Fortaleza Bela nos primeiros 2 meses do governo. E aí fizemos uma operação que tapou os buracos das principais ruas e avenidas, e naquele momento, em 60 dias, tirou o lixo de toda a cidade. E a gente viu que a população gostou da expressão e do ideal da Fortaleza Bela. E aí incorporou no nosso projeto, dizendo o seguinte, Fortaleza Bela é um sonho de cidade que ela está para além do buraco tapado, da rua limpa. Ela, na verdade, é a alma da cidade, e ela precisa estar primeiro no nosso coração, na nossa mente, para depois ela virar realidade. É um conceito de cidade que eu digo sempre. Tomás Moro falava de utopia, mas a gente quer falar de utopia não daquela que nunca vai acontecer, daquela que não está, mas está para ser. Então, o que não está para ser, está virando sendo, gente. O Hospital da Mulher é um exemplo disso. Ele estava para ser, mas ele agora é uma realidade. E outras coisas viraram realidade e vão continuar virando realidade. E qual é o grande problema nessa disputa? Você assiste um debate eleitoral aí, os candidatos só falam das nossas coisas. Os candidatos só dizem que vão fazer o que a gente está fazendo. Vão manter a tarifa mais barata, vão distribuir o fardamento escolar, vão manter o Hospital da Mulher, vão terminar de fazer os cucas, né? Enfim, tudo, o Réveillon, o pré-carnaval, o carnaval, a política cultural. Aí eu costumo dizer assim, então, eles querem, na verdade, o PT governando a cidade. É por isso que tem que ser o Elmano o prefeito de Fortaleza. E eu finalizo entregando aqui para o meu companheiro Emissader o livro, que é o Resgate, que a gente já lançou, que é um resgate do nosso governo. O resgate do governo municipal, no que a gente fez, é um balanço do nosso governo. E eu termino dizendo para vocês o seguinte: nós temos todos os motivos do mundo para defender o nosso projeto político, porque ele foi popular, ele serve hoje como referência nacional, fora a cidade que mais gera emprego desde 2006 em carteira assinada do Nordeste, a cidade mais visitada, a cidade que mais hoje recebe pequenas e médias empresas. Nós estamos com a explosão da economia, da endogenia, que a gente chama de economia endógena, em todo lugar dessa cidade.
Enfim, essa cidade se desenvolve e cresce. Mas é claro que vão querer sempre ofuscar o brilho de um projeto popular, que é um projeto que se nega a ceder às vontades apenas da especulação imobiliária, apenas das conveniências. Nós viemos, ainda que incompreendidos, nós viemos para fazer a diferença, nós viemos para mudar profundamente e nós viemos para construir e acreditar no sonho que é possível sim fazer um governo de esquerda avançar e avançar a consciência do nosso povo. Por isso, nós temos essa missão, é a nossa próxima missão e nós já fomos vitoriosos em tantos que nós vamos ter mais uma, que a gente não pode descansar antes de eleger o candidato do PT, o Elmano, para prefeito de Fortaleza. Um grande abraço a todos, boa noite, companheira Lab, e vamos à frente. Dos trabalhadores, partido é dos trabalhadores, partido é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu quero mais, quero ficar do lado dela, porque Fortaleza não esquece não, o que Luiziane fez por ela.